Então, é necessário também muita humildade no sentido de reconhecer que aqui nós só estamos. E aqui é a nossa prova, né? E eu espero sempre, peço muito para Deus, que as pessoas perguntam muito assim se eu tenho medo da morte. Eu falo, ao contrário, eu respeito a morte, Uhum. porque eu entendo ela como um ritual de passagem. E eu peço sempre a Deus, a espiritualidade que me protege, que eu tenha um desencarne quando isso acontecer, da maneira que eu possa entender todo esse enredo dessa jornada. Mas o Dr. Sérgio me disse que meu desencarne vai acontecer entre 60 e 63 anos. E aí ele, quando falou isso para mim, eu falei, ô louco, doutor. Eu falei, só tenho mais 20 e poucos anos de vida. Mas ele sabe isso ou ele acessou pela espiritualidade dele? Espiritualidade, ele estava atrás da mesa, ele falou, Ah, só que eu não posso continuar porque aqui eu estou sozinho. Ele falou, mas o dia que eu tiver mais irmãos, que você vier na quinta-feira dentro de um grupo, a gente pode se aprofundar. Eu falei, não, tá tranquilo porque eu já vi algo parecido em uma consagração, então para mim tá tudo certo. E isso acontece. Toca o barco, né? Toca o barco. e interessante que eu acredito que hoje, desde o nosso começo do podcast, a gente está falando hoje de uma espiritualidade, né, como diz, bem, como fala? Diferente, né? E você falou, porque você falou de uma nova fase. Ela tem a ver com o seu trabalho o antigo, ou ele está vinculado ou é uma outra coisa totalmente diferente? Acho que um dos momentos mais importantes da nossa vida é quando a gente descobre efetivamente o que a gente veio fazer. Isso. Então, eu já estou nesse processo de entender qual que é o propósito da minha vida nessa jornada já há uns 2 anos e meio, mas dentro da espiritualidade, não dentro da parte cognitiva, comportamental. Que muitas vezes eu trabalhei e fiz isso com clientes de, olha, qual é a meta, qual é o propósito, qual era o teu sonho enquanto pequeno. Não, não é sobre isso. Então, já há alguns anos, dentro das consagrações, vem sido mostrado qual é o meu papel. Então, hoje, eu sou um arquiteto organizacional, porque eu leio e eu entendo muitas questões invisíveis que estão dentro das empresas e nos negócios, e dentro do conhecimento técnico, cognitivo que eu tenho, eu traduzo isso para o cliente não ficar assustado. E tanto que o tema do meu livro, né, Falência Invisível, saiu também de uma consagração e foi direcionado naquela consagração de janeiro, agora desse ano, tudo aquilo que eu tinha que escrever. Mas conectando com aquilo que eu conecto. Estratégia, cultura, perigos e riscos psicossociais, liderança, gestão E dentro da empresa. dentro da empresa. Tá. É isso que eu fiquei Entende? com dúvida, mas eu achei muito interessante, porque essa linha sua, empresariado, é uma linha muito nova, mas ao mesmo tempo é uma linha e um segmento que as pessoas não, como você falou, elas não veem o invisível, mas esse invisível às vezes está ali, está atrapalhando, e se fala muito pouco sobre isso, né? É a falência Invisível. invisível, Falei né? invisível. Tá. Desculpa, não te Não, cortando, não, mas pode só para ir. pegar o gancho do que você está falando aí, Sim, porque eu achei o sim. momento bem oportuno. Porque a gente vê, sim, um monte de empresa falindo, Uhum. a gente vê pessoas desesperadas, mas a gente nunca sabe o que está por trás daquilo ali. Então, o seu papel é no desenvolvimento humano e você teve a responsabilidade, posso dizer assim, de abrir os olhos para ver coisas que as outras pessoas não veem. Né? Até aí, ótimo. Só que agora esse livro você já lançou. Fiz o pré-lançamento Ah. agora em junho na Bienal do Rio de Janeiro e o lançamento oficial depende deles, né? Porque assim, a editora tá puteada comigo. Porque já estava tudo pronto, eu falei, espera. Eles, mas por quê? Eu falei, porque tá me dizendo que é para esperar. Tem algo a mais. Ponto. E uma das coisas que eu aprendi na minha vida é ouvir a minha alma. As pessoas dificilmente ouvem a alma. Muitas ouvem a mente e esquecem que a mente mente. Exato, perfeito. Entende? Então, Aham. nesse exercício de ouvir minha alma, eu vi, e espera. E olha, desse último mês eu tenho tanto assunto robusto para colocar no livro e eu vou colocar. Então, assim, o lançamento dele provavelmente vai acontecer em outubro. A Porque gente eu vou fazer em pode, São Paulo e vou fazer em Maringá. a gente pode tirar uma casquinha disso para daí eu Claro. entrar nesse assunto, né? É Claro, com claro. certeza. Então vamos lá. Hoje, sobre falência, vamos colocar assim, que ela é muito maior
do que simplesmente questões financeiras ou questões de desenvolvimento da empresa. É isso, né? Dá para se dizer assim. Sim, existe toda uma análise que é necessária ser feita. Dentro da questão organizacional, eu trabalho com base no pensamento sistêmico complexo. Então, o que é o pensamento sistêmico complexo aplicado a negócios? Eu vou te atender, antes de eu querer saber, conhecer a estratégia ou construir a estratégia do seu negócio, eu preciso saber quem é você, a nível sistêmico familiar. Por isso que eu sou constelador. Então, eu fui estudar constelações, eu me formei como constelador, tive a oportunidade de conduzir constelação junto com a Sophie Hellinger. Né? Então, assim, eu fui para esse movimento para eu entender. E dependendo aquilo que existe no campo sistêmico da sua família, relacionado à falência, aquilo já é um grande indicador que a gente precisa olhar questões a nível de constelação no campo familiar para entender a influência em negócio. Essa é uma possibilidade. Além disso, a gente precisa entender. Você é casado? Eu preciso entender isso no sistema da tua esposa. Porque os sistemas, eles se correlacionam. Então, existe toda uma análise. Hoje, dificilmente eu faço com os meus clientes a constelação com pessoas, porque meu cliente, ele não aceita. Então, eu faço com bonecos, né? Me especializei na metodologia dos bonecos. Mas eu me abro sempre muito para o campo. E junto disso, outras técnicas, né? A Cornélia Morikamp, que também é uma das minhas mentoras, ela também é alemã, ela é consteladora mais na parte organizacional, mas também faz familiar. Então, eu tenho muita troca com ela sobre essas questões. A partir do momento que a gente entende o campo, aí eu tenho um retrato possível desse campo. Nunca é. Tudo é possível. A partir do momento que eu tenho um retrato desse campo, daí a gente precisa entender o que acontece na sua empresa. De fatos, evidências. Aí, a minha parte lógica, ela tem que entrar em ação. Então, vamos entender números. Né? Então, eu quero saber números. Número de venda, número de não venda, demissão, CTIsmo, afastamento. Preciso olhar tempo de demora fechamento de vaga, processo. Enfim, vou olhar indicadores organizacionais. E a partir do momento que eu entendo esses indicadores, aí a gente vai olhar uma outra camada, aquilo que está no emaranhamento da organização. Porque a gente nunca pode esquecer que existem 3 leis fundamentais dentro de negócios que precisam ser seguidas. Tudo e todos pertencem. E aí como que é feito o trabalho de reconhecimento de quem pertenceu àquela empresa? Como que as pessoas saíram, como as pessoas ficaram, e aí a gente vai olhando N questões. Depois, a gente precisa olhar dentro da segunda lei, da ordem da hierarquia, as questões relacionadas à ordem e hierarquia. Seja quem chegou primeiro, quem chegou por último, seja dono, seja sócio, seja filho, seja sucessor, whatever. E depois a gente precisa olhar a terceira lei, que é a lei do equilíbrio do dar e do receber. E a partir do momento que daí dentro desse diagnóstico eu vou entendendo aquilo concreto que tem, a minha proposta sempre é vamos olhar a possibilidade de trabalhar num novo planejamento da sua empresa. E aí entra a questão de plano estratégico mesmo, mas não o tradicional. Okay? O tradicional ele é uma etapa. Para a gente entender como a gente vai trabalhando essas questões que estão no campo da empresa. E as pessoas muito confundem campo, né? As pessoas acham que campo é uma mágica. Não, campo informacional. Ou seja, quem saiu deixou uma informação, quem ficou está com aquela informação. E que, diretamente ou indiretamente, continua compartilhando aquele movimento com quem chega. E aquilo vai ficando. Dentro da linha de cultura organizacional, né, nós temos as zonas de sombra. Então, aquilo que não é dito, mas que é vivenciado e sentido pelas pessoas nas empresas, vai para a zona de sombra. E essa zona de sombra influencia toda essa dinâmica desse campo organizacional, informacional. Então, meu papel, profissionalmente, é fazer toda essa análise e toda essa leitura e apresentar para o empresário possibilidades que juntos podemos começar a validar, a trazer. Só que nós temos uma questão importante, é que na mente linear cartesiana, tudo é para ontem, principalmente quando a gente fala de negócios. Mas existem movimentos que se você fizer para ontem, você literalmente quebra a tua empresa. Porque a gente não pode esquecer que as organizações são o quê? Sistemas vivos. Então, dentro de cada grau de maturidade das pessoas, dentro do grau de consciência das pessoas,
Esse processo precisa ser executado com muito respeito e também com muito cuidado frente a esse sistema. E ele vai ter um processo que tem que ser seguido, Tem né? que ser seguido, não tem como.